pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelare, mais um programa Principiante Espírita, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao meio-dia, informando a você que passa por aqui que esse programa entra em estreia, é gravado. Nós estamos estudando a obra O que é o Espiritismo, no seu capítulo 2, Noções Elementares sobre Espiritismo. Charlatanismo é o subtítulo, item 89 e seguintes, pedindo a você que passa por aqui, por favor, apoie o nosso trabalho, fazendo uma assinatura solidária no www.institutorevelario.org.br/assinatura, ou aqui abaixo, você usa o botão membro e ali escolhe uma maneira de apoiar esse nosso trabalho. Nós estamos no Face e no Insta, por enquanto, através do @Revelare Instituto, e você também pode enviar perguntas, sugestões, críticas, também fazer seus elogios pelo Fale Conosco, @institutorevelario.org.br. Tenho aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues, que chega para a gente poder fazer esse programa juntos. Bem-vindo, Lauro. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Muito bom poder estar aqui mais uma vez para continuarmos o estudo dessa obra, né? O que é o Espiritismo. É uma obra muito importante, até porque, né, como o próprio Kardec vai dizer, para aquele que é novato, que ainda não conhece a base, os princípios, a doutrina, essa obra ela merece ser estudada, e o próprio Kardec recomenda isso lá na obra O Livro dos Médiuns, né? Então, sempre é bom destacar isso. Vamos lá, né, Beto? Vamos sim, Lauro. Sem mais demora, vamos para o charlatanismo. Eu começo lendo e passo a você o comentário. Item 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de as terem explorado os prestidigitadores e charlatães, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Lauro Rodrigues. Beto, pessoal, Kardec já nos chama aqui para estudar os fenômenos, conhecer como se dão os fenômenos, e há um vídeo, você vai encontrar no Prosa, onde o Beto tratou sobre princípios. E aqui está estabelecido isso. Conheça esse princípio. Qual princípio? Como se dá os fenômenos de manifestações, das manifestações. Conhecendo isso, nós sempre vamos estar em reserva, ou pelo menos deveria ser assim, quando algo se apresenta para nós e que, antes de aceitarmos aquilo como verdade, nós vamos buscar dentro do conhecimento já adquirido desse princípio, se aquilo está coerente ou não, se aquilo é falso ou verdadeiro. Porque era muito comum, e nós vamos encontrar isso nas revistas espíritas, era muito comum o charlatanismo. Tanto é que Kardec ele foi a uma apresentação de ditos espíritas que se apresentavam cobrando, e quando chegou lá, ele só deparou com farsa, com mentira. Por quê? Porque ele viu que nada daquilo que estava sendo mostrado lá estava dentro de uma lógica, dentro de uma realidade. Então, conhecer o princípio, nós vamos encontrar isso no Livro dos Médiuns, estamos estudando isso no Livro dos Médiuns aos sábados às 18 horas, que é esse princípio para a ciência espírita, esse princípio, ciência prática, né? Esse princípio, o princípio, como se dá os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos inteligentes, as comunicações inteligentes. A partir disso, dá para a gente dialogar. Beto, mas aí eu passo para você. Laura, perfeito. Ou seja, né, se a gente puder resumir aqui, uma das questões fundamentais aqui que o Kardec chama atenção é para o estudo, para o conhecimento. Ou seja, para a preparação.
E aqui é importante destacar que ele também está falando para nós hoje, no século XXI, que vamos adentrar a um grupo espírita, a um centro espírita, em que nós vamos nos deparar com os fenômenos. Esses fenômenos podem ser produto de farsa, de charlatanismo? Pode. Ah, mas então você está dizendo que os centros estão fazendo isso ou aquilo? Não. Estou dizendo que pode, é uma variável. E o que justifica você ir para um lugar para poder estar sendo enganado? Então, você se prepara para não ser enganado. Em qualquer lugar que você vá, que você, então, se depare com fenômenos espíritas, até porque existem, além dos centros espíritas, vários lugares que também trabalham com o intercâmbio. Então, é importante você ter em mente que a preparação e o conhecimento é fundamental. Passo a leitura lá, do número 90 aqui, onde nós, então, temos algum complemento, né, acerca do que nós falávamos aqui agora. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de subido alcance. Para imitar aquelas, bastam destreza e habilidade, ao passo que para simular as últimas, se torna necessária quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-las. Antes da gente ir para o 91, quero te ouvir, Laura. De novo, parte lá daquela ideia. Bom, então, os fenômenos de efeitos físicos e a doutrina espírita foi combatida pela igreja e pelo materialista porque, por exemplo, os irmãos Davenport, né? Eles eram prestidigitadores, tanto é que eles foram desmascarados. E outros tantos. Então, quer dizer, o foco, o argumento contra o espiritismo era esse, de que os fenômenos de efeitos físicos eram todos farsas. Né? E o próprio Kardec vai dizer naquele item anterior, isso não significa, porque há farsantes, que não exista, mas o fenômeno tem que ser observado. Então, fenômenos de efeitos físicos pode ser, as pessoas podem simular? Sim, é a coisa mais normal. Por exemplo, quem tem conhecimentos, e a gente pode, e nós vamos assistir, quem quiser pesquisar no YouTube aqui, aqueles ilusionistas que há uma década atrás aí, por exemplo, ou mais um pouco, estavam em grande destaque na mídia, nos programas de televisão. Eram os chamados mágicos ilusionistas. Homens que usavam de artifícios, de meios, para ludibriar a nossa mente, os nossos olhos. E faziam aquilo se tornar uma realidade. Então, Kardec está tratando disso. Olha, os fenômenos de efeitos físicos é muito fácil de ser imitados. Fenômenos de efeitos inteligentes vulgares, e aí Kardec vai trazendo aqui, até a escrita direta também é fácil de ser imitado. Então, há de se ter o conhecimento, não aceitar tudo, para poder combater quando se percebe uma fraude. Porque os fenômenos de comunicações inteligentes de alto relevo, esses são para poucos. Porque, Beto, é muito racional pensar, a pessoa que se dedica à prática de charlatanismo, pode ter certeza que o seu conhecimento intelectivo de determinado assunto, ela não vai ter. Ela é deficiente. Então, todas as vezes que ela traz uma comunicação, entre aspas, é pobre. É pobre. Agora, quando é rico
é de sublime alcance, opa, agora tem que ser olhado com maior atenção, né, Beto? Sem dúvida nenhuma, Lauro. E aqui a gente volta na questão, novamente, do conhecimento e do objetivo do Espiritismo, né? Porque o que me chamou bastante aqui a minha atenção é que as comunicações que vão nos instruir em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, são aquelas que trazem instruções que não são comuns, que trazem atrás de si mesmas ou como conteúdo uma superioridade intelectiva excepcional. Uma faculdade de improvisação universal aqui seria uma necessidade daquele que vai fraudar, né? Você estava falando, eu estava lembrando do Mr. M, né? Perguntava para o Mr. M como que você transportou esse avião daqui para onde, né? Porque ele fazia a prestidigitação ou a mágica, como queiram, mais uma maneira dentro da questão espírita como o charlatanismo, porque ele não conseguia transportar aquela nave de um lugar para outro de tão grande que era, então só podia ser um engodo. Todo mundo sabe que estava sendo enganado, por isso que a gente via com tranquilidade. E a gente queria saber como é praticada a mágica. E aí ele vinha, fazia todo lá o ensaio, fazia toda a demonstração e depois vinha mostrando o jogo de espelho, o jogo de luzes, né? Essa questão toda, as sugestões, tem toda uma preparação de sugestão para a plateia. Então, tem essa questão. Bom, para isso, ele vai ter a instrução necessária para fazer para produzir esse tipo de fenômeno, que é uma fraude. Porém, o espiritismo ele não fica no raso. Ele não está preocupado com os fenômenos de efeitos inteligentes vulgares. Ele está preocupado, e é o objetivo nosso, obter comunicações que são comunicações de subido alcance. O que é isso, né, Laura? Uma comunicação de subido alcance é uma comunicação, e aí eu vou falar o contrário do Kardec, né? Com profundidade de conteúdo. Né? O Kardec falou de subido alcance, né? Então é a mesma coisa, que tenha um espectro dentro daquilo que vai abordar, dentro do assunto, do objetivo, de um alcance ampliado. Ou a gente também pode mencionar isso, né? Que o conteúdo tenha profundidade, que ele seja passível de uma meditação profunda. Você tem que ler uma vez, duas vezes, estudar uma obra, 2, 10, ler autores. O Kardec, quando ia se comunicar com os espíritos, e a gente já comprovou aqui nos nossos encontros, Laura, ele ia preparado. Além da sua preparação na área da educação e conhecendo várias áreas da ciência, ele tinha profundo conhecimento de muitas coisas. Então, ele traduzia obras, ele lia bastante. Então, ele ia traduzir um romance, como ele fez, traduzindo um romance escrito em francês por François Fénelon, quando vivo. O François escreveu uma obra. O Kardec, o Rivaio, antes de ser espírita, um poliglota, traduz do francês para o alemão. Então, você veja que ele era um profundo conhecedor, inclusive, das línguas faladas noutros países. Ele dominava muito bem isso. Não quer dizer que você, hoje, para receber uma comunicação espírita, precisa ter essa facilidade, esse dom, né, esse talento. Não, nós estamos dizendo que é preciso ter preparação, que é o item anterior. Preparação, conhecimento. E esse item aqui, ele vem nos informar que nós temos fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos inteligentes. Entre os inteligentes, nós temos esses 2 graus, aqueles que são mais rasos
E aí qualquer um pode, né, Laura? Porque eu falo assim, você está lá na casa espírita, e de repente alguém está recebendo uma comunicação. Aí é uma comunicação que qualquer um de nós escreve. O espírito pode estar falando isso? Claro, gente. Nós também morremos, nós levamos o nosso conhecimento e nós não vamos modificar o nosso conhecimento. Então é claro que pode haver um espírito ali. Mas, a princípio, nos dá muita segurança de saber que há uma comunicação genuína quando você se preparou para o diálogo e quando você conhece o médium, quando você sabe da cultura do médium e percebe as respostas com profundidade, ou com o subido alcance do Kardec aqui, né, Laura? Então, queria passar para você aí. Não, Beto, é isso aí, cara. Beto, e é comum hoje, né, os chamados mentores, os guias espirituais, se comunicarem dando instruções, mas as instruções estão condizentes com o conhecimento do médium. A gente percebe que são poucos, eu não conheço médiums que trabalham com os chamados mentores, que trazem instruções de alto alcance, de profundo alcance, sabe? Sempre está ali na caridade, amar ao próximo, mas aí essa máxima evangélica fica em torno disso. Então, nós precisamos avançar, questionar, trabalhar o conhecimento, buscar outros conhecimentos, porque somente assim os espíritos de autoconhecimento vão conseguir se comunicar com maior facilidade, porque senão ele vai encontrar aparelhos mediúnicos deficitários, médiums com pouco estudo que vai contaminar a comunicação, e aí o negócio fica complicado. Não é um charlatanismo, não estou dizendo aqui que o médium está agindo de má fé, mas por falta de conhecimento, ele acaba, por fim, ele prejudica a comunicação que poderia ela ter um alcance maior. Ô, Laura, e é por isso que eu estou falando aqui com relação à questão da profundidade do conteúdo, porque é o seguinte, suponha que exista mesmo um espírito comunicante. Quando eu me preparo e quando eu conheço a doutrina dos espíritos, eu sei aferir se o espírito está em conformidade com a doutrina. Então, vou te dar um exemplo. Eu falo para você, Lauro, que você precisa frequentar o centro espírita, porque você tem que desenvolver a sua mediunidade, porque é só dessa forma que você vai superar as mazelas da sua vida. Se você estudou doutrina espírita, obviamente, você vai ter ali o parâmetro de que, se for o médium ou se for o espírito, ele está deficitário no conhecimento do espiritismo, porque o que muda a sua vida não é externo, é interno. Você pode se ocupar de várias coisas para mudar internamente, mas não é o externo que muda você. Porque se você não muda moralmente, se você não produz a modificação da sua natureza moral, olha, meu amigo, você pode passar a sua vida inteira ou várias encarnações fazendo isso e os problemas vão continuar acontecendo, porque você não está combatendo a causa. E a causa não é externa, a causa é interna, Laura. Então, eu queria contribuir também nesse sentido aí. É isso aí, muito bom, muito bom. Vamos seguir, então, para o 91, né? 91. Os que não conhecem o espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto, na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde não tem nada a ganhar. Ver o livro dos Médiuns, capítulo 18, item 304, e a Revista Espírita de 62, Laurinho. Capítulo 28, viu, Beto? Capítulo 28 é charlatanismo e embuste.
Bom, vamos lá. O que nós estávamos falando agora há pouco aqui? Estudar. Como que eu vou observar uma comunicação partindo de uma ideia de que eu não conheço nada? Então, logo eu tenho que me apoiar sobre a pessoa que é um instrumento da comunicação, o médium. Então, é um médium que age de forma desinteressada, tá? É um médium que é honrado, tá? Mas ainda é pouco. Porque, né, como é que é aquele ditado? De boa vontade, o inferno está cheio. Né? Acho que é algo assim. Precisamos conhecer, aprofundar, até porque aí, aqui é eu dando a minha opinião, a gente podemos auxiliar o médium com críticas, com observações produtivas e que pode levá-lo a buscar estudar mais. Então, não tem outra forma. Se eu quero observar uma comunicação, o próprio Kardec vai dizer que é o estudo e a experiência. O que é experiência? Experiência é eu pedir o médium para sentar, senta aqui, ou pelo menos aquele que se diz médium, e vamos aguardar a comunicação, vamos observar, vamos comparar. Isso demanda tempo, demanda vontade, insistência, persistência, porque é a partir daí que a gente vai realmente identificar a qualidade mediúnica, a qualidade do espírito, e o médium tende a crescer como médium, como na questão moral e na questão do conhecimento. Beto? Então, Lauro, é isso aí. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. O ignorante, ele é um desconfiado. Então, se você tem conhecimento, até quando há um espírito comunicando com uma comunicação inadequada, contrária ao espiritismo, você não suspeitará da boa-fé do médium, mas você dialogará com o espírito, mostrando para ele os seus equívocos, se assim for possível e necessário, se for útil. Então, estudar a teoria e praticar essa teoria. Mas o que a gente ouve, infelizmente, entre diletos amigos, né? Para que estudar esses tantos fenômenos aí com o livro dos médiuns, sendo que hoje em dia não tem mais isso. Eu fico analisando assim, hoje em dia não tem mais isso? Como assim? Quer dizer que os espíritos pararam de produzir fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos inteligentes de mais baixo calão, fenômenos de inteligentes de mais subida altura. Será? Então quer dizer que não tem transporte mais? Que não tem nada absoluto? Então, quer dizer que Kardec estudou isso à toa? Olha, gente, a gente precisa estudar toda a teoria para a gente compreender melhor o nosso dia a dia, para a gente fazer uma leitura do dia a dia de modo mais adequado. Menos místico, mágico, maravilhoso, menos, com menos ignorância, com mais boa fé com o outro, porque uma coisa é fato, né? Kardec nos ensinou nos encontros passados, estudando essa obra, que o médium pode ser o mais digno como o menos digno, porque a faculdade independe da envergadura moral. Os bons espíritos se aproximam daquele que possui envergadura moral, enquanto que eles não são atraídos, a não ser que a comunicação seja útil e necessária, por aquele instrumento mediúnico que tem uma envergadura moral inadequada. Mas eles podem usar para se comunicar, não tem problema nenhum. Porém, eles são mais afáveis com aqueles que estão se modificando, habituando-se com novas virtudes, modificando o seu panorama, o seu clima moral, estão evoluindo. E o que nós podemos aqui detectar nesse pequeno texto, né, é que é preciso ter nas tarefas pessoas
de uma boa envergadura moral. Pessoas dotadas de boa fé, pessoas que são desinteressadas. E aqui está o ato do dever. Ah, por que você vem aqui para praticar a mediunidade? Não, porque eu estou doente e eu preciso, então, melhorar. Eu tenho um problema. Aí me falaram que eu tenho que vir aqui e exercitar a mediunidade. Então, você está indo lá por desinteresse ou por interesse? Eu gostaria de ouvir o Lauro nesse sentido. Aí eu vou lá porque a gente vai fazer a sopa e aí a gente dedicando aquele tempo ali, volta para mim que estou aqui precisando disso, daquilo, que tem esse, aquele problema, né? Eu quero resolver um problema com o companheiro, a companheira, com a família. Então eu me aproximo do centro para fazer coisas para que isso se resolva como mágica. Às vezes, gente, você tem que separar da pessoa. Às vezes, a pessoa precisa de um atendimento psicológico. Às vezes é questão da medicina. Então, o desinteresse é algo profundo, né, Lauro? Que a gente não pode perder de vista, tem que falar muito a esse respeito do desinteresse. E quero acrescentar na sua fala o seguinte: muitos vão argumentar, ah, Beto, mas o importante é começar a fazer, está coberto de razão. Mas uma vez que a informação, a instrução, a orientação chega nas mãos da pessoa, olha, ela já pode agora usar esse conhecimento, aplicando. Então, agora eu vou para uma tarefa com uma outra ideia, não aquela mais que eu ia antes. Ah, eu vou para a sopa porque eu indo para a sopa eu fico equilibrado. Os obsessores são afastados de mim. Então, quer dizer, já não vai ter essa barganha mais. Agora eu vou na sopa porque é gostoso estar com as pessoas, por exemplo. É gostoso trabalhar, servir, muda, aí você começa a mudar a ideia. Sai do desinteresse. Então, tem que ter um ponto de partida? Tem, né, Beto? Só não pode, de posse desse entendimento, continuar da mesma forma. Porque aí, o que vai mudar moralmente na pessoa, né? O pessoal adora falar de uma causa e de um efeito, Laurinho. Então, eu acho que é o seguinte: qual que é a causa que te motivou a fazer alguma coisa? É disso que a gente está falando. Se o que te motiva é um interesse pessoal, alguma coisa, tá errado. Precisa mudar isso. E quando você começa errado, porque o importante é começar. O importante é começar, não. O importante é ter a teoria em mente. O importante é ter a teoria estudada. Porque aqui no texto nós falamos do estudo e da prática. Está aqui nesses itens. Você estuda primeiro, depois vai para a prática. Então, quando você vai motivado pelo conhecimento, de dizer o seguinte: sim, atuar nessas frentes é importante e vai me ajudar. Mas eu vou lá por qual motivo, qual é a causa que me move? É porque eu quero melhorar? Para melhorar, você tem que mudar os seus hábitos e não achar que você vai obter isso lá. Mas parece que é a mesma coisa. Então, em vez de eu ir para o boteco, eu estou indo para o centro espírita. Perfeito, você já começou a modificar. O que você ia fazer no boteco? Tinha uma causa, que era você e a sua vontade. O que você vai fazer no centro agora? É a causa, você e sua vontade. Agora, tinha um objetivo que você queria alcançar quando você ia no boteco, e tem um objetivo que você quer alcançar na casa espírita. Esse objetivo é em prol do outro ou em prol de mim? Então tem uma pequena diferença. E quando eu estou fazendo em prol de mim mesmo, eu não modifiquei o meu caráter e, portanto, eu vou continuar deprimido, com problemas. Os problemas não vão sair porque eles habitam o meu redor. É o clima mental, é o meu pensamento. Por isso que Jesus fala: olha, espíritas, amai-vos, mudança de sentimento. Instruí-vos, mudança de pensamento. Eu pensava assim, agora penso ao contrário. Então, esses dois aspectos, eles são importantes e fundamentais, Laura. Vou ler o último item aqui e passo para você. Entre os adeptos do espiritismo, se encontram entusiastas e exaltados, como em todas as coisas.
são, em geral, os piores propagadores. Porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. Olha o que nós estamos falando aqui, gente. A ignorância, o conhecimento, traz uma sensível diferença. O espírito é esclarecido. Então, olha as 3 categorias: entusiastas, exaltados e esclarecido. O espírito esclarecido repele o entusiasmo cego, porque observa com frieza, calma, e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. À parte a questão da boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Né, Laura? Então, passo para você. Aí, né, Beto? A questão é mais séria do que nós podemos observar. Aí volta de novo naquela fala lá atrás. Ah, mas hoje em dia não tem fenômeno de efeitos físicos. Tá, tudo bem. Então, vamos aceitar esse argumento. Mas aí eu vou para um trabalho mediúnico, eu aceito tudo que vem dos supostos médiuns sem antes passar por uma observação criteriosa. Então, a falta do conhecimento faz com que nos tornemos exaltados, alucinados, cegos diante de uma comunicação, aceitando tudo porque veio do mundo invisível. E supostamente veio do mundo invisível. Então, isso é prejudicial. É prejudicial porque nós vamos contaminando ideias. Você quer ver, por exemplo, eu tive posse de uma informação que eu tenho até o folhetinho de uma determinada médium, uma senhora, no interior de São Paulo, que se diz, ela tem uma capacidade mediúnica para fenômenos de efeitos físicos. Aí me contaram que ela precisa de um tanque d'água, uma peneira e algodão para que o fenômeno ocorra. Aí me contaram que os objetos que são tirados de lá são objetos muito grandes, como correntes, como pedaços de ossos. Então, aí você vai buscar na doutrina espírita um pouco dessas informações, você vê que algo não está batendo. Precisaria ser verificado para ver se faz sentido, se não há ali. Talvez até essa médium é enganada, porque ela é assessorada por várias pessoas. E pela simplicidade dela, às vezes ela está sendo enganada por outros que estão usando ela como laranja. Então, quando a pessoa me contou, ela olhou para mim e falou: Laura, você está com uma cara de desconfiado. Eu falei: claro, eu não vou aceitar isso aqui porque você está falando e porque você viu. Eu só vou aceitar isso eu estando lá, olha, e com muito critério ao olhar, mais assim, com muita severidade, para que eu também não seja enganado. Então, a possibilidade de ser enganado é muito grande. E como que a gente vai fazer isso? Deixa o entusiasmo de lado, deixa a exaltação de lado, elimina um pouco da ignorância, busca o conhecimento. Gente, e não é desmascarar o médium, é você mostrar que aquele fenômeno é possível, mas não é daquela forma, não é daquele jeito, existe princípios que tem que ser levado em consideração. Então a coisa muda, você vai dar um valor à ciência espírita prática, um valor no qual ela tem que ser, tem que ter respeito, né, Beto? Sim, Lauro, e o que é importante também a gente salientar é o seguinte: qual que é a fonte do esclarecimento? É importante ter isso em mente, porque você vai se esclarecer por onde? Ah, eu vou esclarecer pela obra mediúnica. Mas a obra mediúnica precisa ter passado pelo controle universal. Passou? Ah, mas já lá vem com essa historinha de novo. Se esclarece em espiritismo na teoria espírita. Não tem outro lugar. As pessoas falam assim: ah, ali em tal lugar tem um centro espírita. Aí você vai lá ver, não tem nada de espiritismo lá. Por quê? Porque o espiritismo está na obra do Kardec. Então, cuidado,
Porque tem muito lugar aí que é espiritualismo e nem racional é. Não é espiritualismo racional. É espiritualismo só. Espiritualismo é acreditar que existe algo para além da matéria. Agora, nesse aspecto, nós vamos encontrar muita gente que é exaltada e que é entusiasta. Lá. Dentro do espiritismo, idem, a mesma coisa. Por quê? Porque falta esclarecimento, mas esclarecimento genuíno na fonte correta. E o que é observar sem um entusiasmo cego? É você observar todos os pontos do fenômeno e só aceitar aquilo que calar a razão. Porque o fenômeno físico não é mágico, místico, nem maravilhoso. Eu vou tirar o osso de um dinossauro de dentro de uma bacia. Não vai rolar, gente. Qual que é a utilidade, a necessidade disso? Os espíritos agora estão produzindo fenômenos de efeitos físicos. Para quê? Qual a finalidade? Já passamos dessa fase da curiosidade. Já passamos da fase de chamar atenção. Eu acho que nós estamos na fase de luta das ideias. Então, o espírita que se esclarece na fonte correta. Não fica achando que você é espírita esclarecido porque leu uma ou outra obra mediúnica, não. Eu já passei por isso. A gente precisa evoluir. Então, a parte da questão da boa-fé é preciso, antes de tudo, respeitar os espíritos. E quando você os trata sem fé cega, você os está respeitando. Porque você requer deles um compromisso também. E o compromisso, a gente disse anteriormente, que é trazer coisas úteis e necessárias. Corre léguas daquilo que não tem utilidade, gente. Não fica exaltado, não. Nossa, agora eu estou recebendo... Não, para com isso. Para com isso. O que você está recebendo? O que está vindo? Você tem observado com clareza, com firmeza, com fidelidade a doutrina espírita que está contida nas obras espíritas que foram produzidas, autoria de Allan Kardec, com assessoria daquela pleiade de espíritos? É isso aí. Então, Lauro, é assim que eu encerro. No próximo encontro nós vamos trabalhar a identidade dos espíritos. Então, eu devolvo para você fazer o encerramento aí para nós e fazer os comentários que você achar devidos. Beleza, Beto. Obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Trabalhar essa ideia do conhecimento vai nos colocar numa posição segura de não aceitar tudo que venha, seja de quem for, porque não está condizente com as informações que nós temos de Allan Kardec. Aqueles desavisados vão dizer assim, mas Kardec está superado. Olha, o pouco que eu estudo da doutrina, eu percebo que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mais e mais informação chega para mim, e cada informação dessa eu preciso me debruçar sobre ela com muita profundidade. Ontem, no último encontro nosso no Prosa, foi dito aqui, o estudo sobre o que é princípio ou o que não é princípio espírita, e aí eu estava ouvindo o Beto, a exposição do Beto, eu compreendi que eu falei, gente, eu tenho que estudar mais isso aqui, porque realmente o pouco que eu sei ainda está distante daquilo que vai suprir a minha necessidade como um estudioso, um pequeno estudioso espírita. Então, tem que partir dessa ideia. O espiritismo é a comunicação dos espíritos como meio de instrução para nós. A doutrina espírita é o trabalho material de organizar essas informações. Então, cabe a nós debruçar sobre esse trabalho material que foi feito por Allan Kardec e estudar. Porque o homem deu a vida dele, ele anulou a sua vida para o postulado espírita. E a gente pega simplesmente isso e ignora. Não podemos nem nos chamar espírita, então, né? Vamos nos chamar espiritualista. Beleza, pessoal? Então, fica aí o recado, né? Para que a gente use a lógica, a razão e o bom senso, mas para isso precisamos ter o conhecimento doutrinário espírita. Abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.